Boa noite. Estão todos bem? Que bom. Você já viajou nos teus pensamentos? Deu umas viajadas? Eu confesso que é muito melhor viajar de avião, né? Ir para a Europa, ir para Punta del Este, para Quito. Não fui para todos esses lugares, né? Mas eu acredito que é bom, né? Só que viajar no pensamento é bem mais barato, né? Custa nada, né? Viajando no meu pensamento e analisando durante esses dias, me chamou a atenção como é bom a gente ter um domingo para Deus. Como é bom a gente ter alguém que pregue a palavra de Deus. Alguém que fale a palavra de Deus. Eu sei que às vezes a mensagem não é lá muito boa. Às vezes não é aquilo que queremos ouvir. E às vezes a mensagem é boa. Às vezes a mensagem é joia. A gente sai daqui contente e animado. Só que amanhã já não faz diferença. E às vezes aquela mensagem que não é tão boa, ela mexe comigo. Ela cutuca algum ponto da minha vida que pode promover uma mudança. Embora isso seja uma verdade, quem atua realmente na nossa vida é Deus, é o Espírito Santo. Então, se eu não tiver uma predisposição para vir aqui e ouvir uma mensagem e tentar entender aquilo que Deus está me falando, não vai fazer diferença. E mesmo a pessoa que está aqui na frente, falando que se preparou, ela nunca vai estar tão bem preparada, porque Deus vai falar diretamente ao seu coração. Talvez até use as pessoas aqui na frente. Quando você ouve falar em rei, em reinado, o que vem na sua mente? Viajando assim pela mente. Poder, nobreza, riqueza, coisas desse tipo, né? Hoje no mundo há 28 países sobre o domínio da monarquia, sobre o domínio dos reis. O povo do Egito ficou 400 anos sob o domínio dos reis faraó. 400 anos de escravidão. Depois da libertação, conduzido por Moisés, Josué e na sequência os juízes, 12 ou 13 juízes, há uma discordância quanto ao número, o povo não estava contente. Tanto que vocês lembram que alguns preferiam voltar para o Egito. E tanto não estavam contentes que foram falar com Samuel. Queriam que Samuel arrumasse um rei para o povo de Israel. Samuel, no entanto, explicou: vocês esqueceram do tempo que vocês eram dominados pelos reis? Vocês sabem o que um rei vai fazer? Ele vai tomar os seus filhos como seus súditos, ele vai tomar as suas filhas como esposa, ele vai tomar parte dos seus bens como tributo ao rei, e vocês ainda querem um rei? Mas o povo foi insistente e pediu a Samuel um rei. Então, Samuel foi falar com Deus. E Samuel, falando com Deus, Deus disse: vai e unge um rei para esse povo. Não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Deus falou para Samuel. Isso tudo você pode conferir em 1 Samuel do capítulo 8, mas não é o caso hoje. Então Samuel ungiu o rei Saul, que foi o primeiro rei do povo de Israel. O rei Saul, no entanto, começou mais ou menos e depois foi piorando. Piorou tanto ao ponto que Deus enviou Samuel para ungir Davi, antes mesmo de terminar o reinado de Saul. E Davi, claro, foi um rei muito bom. Assumiu, mudou todas as coisas, colocou ordem, colocou disciplina no povo de Israel, deu um sentido, conquistou muitos países vizinhos, conquistou muitas batalhas, ganhou, foi vitorioso e foi um bom rei ao ponto de Deus fazer uma promessa ao rei Davi, que da linhagem dele, da sua família, sempre haveria um novo herdeiro, um sucessor. Mas Davi também pisou na bola. E aí pisou na bola feio. Com Betsaba, fez o que era errado e daí começaram os problemas. E várias vezes na sequência. No entanto, a promessa de Deus foi cumprida
E o rei de Davi, com Betsaba, foi o sucessor, o rei Salomão, filho de Davi. Salomão, da mesma forma, um rei muito bom, um rei sábio, admirado por muitos, muitos iam visitar, um dos reis mais ricos, nobres. No entanto, lá pelas tantas, começou a trazer as mulheres, começou a se iludir, especialmente com as mulheres e a riqueza. E por causa disso construiu muitos altares idólatras, construiu postes, palanques e tudo o que for que você imaginar, para que esses deuses, sei lá de onde é que eram, do Egito e de todos os vizinhos, fossem adorados pelas suas esposas. E assim a coisa foi desgringolando, que nem diz, né? Foi caindo tanto que o povo se revoltou e houve então uma separação. Separou-se o povo de Israel entre norte e sul. Povo de Israel e povo de Judá. Dali em diante houve 40 reis até o exílio da Babilônia. Ao todo, na verdade, desde Davi e Saul, houve 40 reis até o exílio da Babilônia. Alguns bons, mas a maioria ruim. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos entregar esse momento a Ti, que Tu esteja nos preparando para ouvir a Tua palavra. Talvez não é aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas é o que precisamos ouvir. Cuida que cada um possa estar ligado, Senhor, com o coração puro e aquebrantado para entender o Teu propósito. E usa a mim, Senhor, como instrumento em Tuas mãos nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, depois de tudo isso, o que aconteceu de fato é que teve alguns reis bons. E eu quero contar para vocês a história de Josias, um dos reis bons que teve no povo, no reino do sul, o reino de Judá. Segundo a Reis, abra sua Bíblia, segundo a Reis 22, do 1 ao 17. Nós vamos ler uns textos, tudo aqui, tudo entre o 21, 22 e 23 de segundo a Reis, mas é um pouco longo porque nós precisamos entender a história. E se eu trocar alguma palavra ou errar, vocês não se preocupem, que eu falo duas línguas, né? Brasileiro e gaúcho. Acharam? Segundo a Reis, capítulo 22, do 1 até o 17. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ela fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras desse livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaias, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor
contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicam, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikva e neto de Arras, responsável pela guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira, por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. É uma história e tanto, né? Então, Josias, aos 8 anos de idade, foi proclamado rei. Uma criança, uma infância interrompida. Imagine vocês que o filho de um rei, filho de uma família real, uma nobreza, devia ter muitos confortos e muitos amigos e colegas para brincar e assim por diante, mas a sua infância e a sua adolescência foi interrompida aos 8 anos de idade. Podemos entender melhor por que Josias foi proclamado rei no capítulo 21. Volta a página aí, só a página atrás, 21, 19 ao 24. Aí diz o seguinte, versículo 19. Ramon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Arrus. Ela era de Jatubá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinando-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Por que aconteceu isso? Porque Josias tinha um pai que era um problema. Tinha um pai que era um péssimo rei. Tão ruim que os próprios oficiais, os seus homens de confiança, o assassinaram. Josias foi tão mau que o reinado dele durou apenas 2 anos. Enquanto que muitos reis reinavam por 30, 40, 50 anos. Amon, pai de Josias, apenas 2 anos. Por que aconteceu isso? Porque o povo sabia. O povo de Israel conhecia a história, conhecia a palavra de Deus e não podia alguém assumir um lugar de rei a não ser da linhagem de Davi. Não era certo perante o Deus de Israel. Era um descumprimento da lei. Então o povo, revoltado com o seu pai e com o seu avô, o avô de Josias, que já tinha feito, se vocês lerem a história do capítulo 21, a história de Manassés, o avô de Josias, foi um péssimo rei. O povo já estava até o pescoço com os dois. Então, em meio a todo esse caos, o pai de Josias foi morto. E um garoto de 8 anos, que era o próximo herdeiro, foi proclamado rei. Em meio a tudo isso, tinha uma mulher chamada Gedida. Essa mulher que perdeu o marido, o próprio rei. Essa mulher que estava com medo do próprio povo, porque o povo matou os oficiais do rei. Ela tinha que proteger o seu filho. E agora não era só uma criança. Agora era o rei daquela nação. Imaginem que situação delicada e complicada para uma mãe, uma situação tão grave assim. Era fácil, era um alvo fácil para qualquer um egoísta ou alguém que quisesse destruir essa criança para assumir o lugar dela. Qualquer um podia conspirar contra esse
novo rei e assumir o lugar dele. Mas conforme Josias foi crescendo, sua mãe e alguns sábios relataram os acontecimentos. Ensinaram a Josias sobre a história, sobre as promessas do povo de Israel e como devia ser e obedecer a Deus. Então Josias, depois de ouvir tantas coisas, depois de ter aprendido, talvez pelo fato de não andar junto com seu pai, por ser tirado do seu pai com 8 anos, a vida dele tomou outro rumo. E então Josias dá um primeiro passo. Ele promove uma restauração do templo, uma reforma do templo. No capítulo 22, que nós já lemos, diz aí, do 3 ao 5, no 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram no povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Então Josias, conhecendo a história e vendo que tudo estava um caos, que a coisa tinha desandado, promoveu essa reforma. E a grande descoberta, no versículo 8, que diz assim: então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Foi encontrado o livro da lei, que talvez tivesse desaparecido e sumido há muito tempo. Ninguém mais tinha a lei de Deus para ler, só tinha na memória. O templo estava destruído, estava decaído, enfim, e não tinha o livro da lei. Mas Josias, promovendo essa reforma, encontrou o livro da lei. E no versículo 11, assim que o rei ouviu as palavras desse livro, rasgou suas vestes. Aconteceu algo diferente. Josias reconheceu que aquilo que o povo estava fazendo, que ele mesmo estava fazendo, estava errado. Ao ponto dele rasgar as suas vestes, dele aquebrantar o seu coração. Ele humilhou-se diante de Deus. E no versículo 13, disse assim Josias: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro e nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Josias não foi negligente e displicente. Antes de ele tomar uma atitude, ele mandou consultar. Ele disse: vão e consultem. Vamos ver se é isso mesmo que é a vontade de Deus para nós. Então, depois disso, da confirmação, Josias teve uma atitude. Tomou uma atitude imediata. No capítulo 23, do 1 ao 3, Josias diz assim, a Bíblia diz assim: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. E então todo o povo se comprometeu com a aliança. Josias promoveu uma mudança naquele povo. Ele disse: é assim, é isso mesmo. Aqui está escrito, nós temos que renovar a aliança com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Nós estamos indo no caminho ao contrário. Nós temos que voltar para Deus. Josias deu
o seu segundo passo, então. Qual foi o segundo passo? Do 23, capítulo 23, do 4 ao 11. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Ázera, para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedrão, e levou as cinzas para Betel, e eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, e ao sol e à lua, e às constelações, e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar os postes sagrados do templo do Senhor para o vale de Cedrão, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido às cinzas, que foram espalhados sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Ázera. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e desde Geba até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que ficava à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor de Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinnom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala do oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Josias promoveu uma tremenda descontaminação. O povo de Israel, aquela comunidade, aquela região estava muito contaminada. Ninguém mais sabia qual era a verdade. Ninguém mais sabia para que lado devia seguir. Então Josias promoveu uma grande descontaminação. E no versículo 14 do mesmo capítulo, Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Vocês vão entender, se vocês lerem todo o capítulo, que quando era jogado cinzas, ossos humanos sobre os altares, esses lugares, as pessoas tinham um certo receio, elas não iam mais cultuar ou reconstruir aqueles altares para adorar. Então Josias se certificou que além de destruir, ninguém mais iria reconstruir. Então Josias, depois de tudo isso, ele volta a Jerusalém. Olha o que acontece do versículo 21 ao 25. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que cultuavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Hilquias havia descoberto no templo do Senhor. Versículo 25. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Que história maravilhosa, bonita de Josias. Josias liderou
o povo de Judá por 31 anos. E nem ele e nem o povo sofreu as consequências da ira de Deus, porque foi tomada as atitudes que deviam ser tomadas. E para confirmar isso, no capítulo 22, voltamos um pouquinho para o 22, já vamos terminar o texto. Do 18 ao 20 tem a resposta que a profetisa Hulda deu a Josias, que o Senhor Deus tinha falado para profetisa Hulda. Ali diz o seguinte, versículo 18, capítulo 22, 18 a 20. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Quando o rei mandou consultar o que o livro da lei falava, essa profetisa, Hulda, mandou essa resposta através dos sacerdotes para o rei Josias. Além de explicar que tudo aquilo que estava escrito de fato iria acontecer, mandou essa resposta, que por causa do seu aquebrantamento, da sua humilhação, do seu choro diante do Senhor, Deus iria poupar o seu reinado e o seu povo, e eles não veriam a ira do Senhor nessa época. Que história que podemos usar como exemplo? Havia dois personagens naquela época em Judá, o rei e o povo. Com qual desses personagens você se identifica? Nós nos identificamos. Você está no lugar daqueles que tomam decisões ou daqueles que cumprem e obedecem às decisões? Em que lugar nós estamos? Hoje, no nosso dia a dia, funciona exatamente desse jeito. Hoje, você pode ser um chefe, você pode ser um líder, um professor, um gerente, um patrão, um profissional liberal. Você pode ser muitas coisas. Qual as leis que você segue? Quais são os passos que você tem tomado? Que influência você tem diante das outras pessoas? Ou que tipo de autoridade você exerce quando você está no seu lugar de tomar decisões, de dar direção? Ou talvez você seja o outro personagem, aquele personagem que obedece, que prefere cumprir ordens, que prefere ficar mais na sua. Mas como é que você tem agido? Então eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua realidade, ou pelo que você está passando. Talvez você pense que as suas decisões, as suas atitudes não fazem diferença. Você pensa, quem sou eu no meio de tantas pessoas, 6 bilhões, não sei quantas mil pessoas, quem sou eu para fazer a diferença? Eu digo para você, você faz a diferença. Você faz a diferença na sua vida com as suas atitudes. Você faz a diferença na sua família. Você faz a diferença no seu trabalho. Você faz a diferença na sua vida, no seu propósito com Deus. Não pense desse jeito. Seja ousado. A gente tem que usar de ousadia às vezes. Não pensar assim, vou ficar aqui quietinho, no meu cantinho, alguém vai fazer alguma coisa. Se nós pensarmos assim, nunca vai acontecer nada. Se o povo lá de Judá tivesse pensado dessa maneira, tivesse ficado na deles, mataram aquele xarope que só fazia coisa errada, que só dava problema, ainda bem, né? Ainda bem que alguém fez isso e eu não precisei sujar minhas mãos. Não, o povo foi lá e matou os oficiais, não está certo. Gente, não vão sair por aí matando, tá? Calma, né? Eu sei que dá vontade às vezes, né? Mas não vão matar nenhum presidente por enquanto. Mas o povo lá tomou uma atitude e mudou a história dele, e mudou a história daquele rei. Mudaram completamente. Qual foi a atitude? Eles cometeram uma barbaridade? Cometeram assassinato? Não.
a atitude foi se voltar para Deus. Essa foi a atitude. O rei podia ter sido igualzinho ao seu pai. Eu posso pensar e poderia ser igualzito ao pai, né? Mas eu posso ser diferente. Josias começou por uma reforma, encontrou o livro da lei, descontaminou a nação e renovou a aliança com Deus. Agora nós, por onde precisamos começar? Eu preciso fazer uma reforma? Minha vida está tudo torta, meio capenga, meio que bamba. Preciso começar por uma reforma? Eu preciso encontrar o livro da lei? Talvez você tenha o livro da lei toda hora à sua mão, mas você não se encontrou com ele. Você está desencontrado com o livro da lei. Eu preciso descontaminar? Talvez o mundo tenha me contaminado. Tanta coisa que me oferecem, tanta coisa fácil, porque vamos e viemos, né? Hoje está tão fácil a vida que você pode fazer qualquer coisa desde que você tenha coragem. E claro que depois não tenha vergonha, né? Talvez eu precise descontaminar. Ou será que eu preciso renovar a minha aliança com o Senhor? O nosso alvo, a nossa busca é ser semelhante a Cristo. Esse é o nosso alvo. E nós só vamos conseguir fazer isso se a gente tomar atitude. Se nós, de fato, não formos pessoas covardes, se nós tivermos coragem, se nós formos ousados, se nós não formos medíocres. Caso contrário, nada vai acontecer. Caso contrário, eu sou só mais um esperando a hora de ir para o céu. Para finalizar, eu gostaria que vocês anotassem esse versículo na sua Bíblia e guardassem, porque eu acho que é um versículo muito importante, chamou muito a minha atenção. 2 Reis 23, 25, tá? Capítulo 23, versículo 25. De tudo o que foi lido, procurem guardar esse versículo, pelo menos esse. Diz assim: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. De novo, nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti porque compreendemos, Senhor, que precisamos de mudança. Precisamos muitas vezes ser audaciosos. Precisamos renovar a nossa aliança. Precisamos nos encontrar com a Bíblia, com a Tua palavra. E, Senhor, que essas palavras de Josias, essa história que começou de um modo terrível, mas que deu muito resultado até o final, possa mexer com cada um de nós. Que esse exemplo possa ser lembrado e que algumas das atitudes aqui vistas no livro da lei possam ser tomadas no dia a dia. É isso que eu quero pedir a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.